Quer estudar o assunto migrações com uma aula completinha de migrações em países desenvolvidos? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Então tá, ó. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o desenvolvimento da migração nos países desenvolvidos. Lembrando que, claro, né, existem vários países desenvolvidos, vamos ficar analisando aqui com vocês, como a migração na Áustria, a migração na Alemanha, a migração na França, não. Eu vou agrupar em duas regiões mais importantes, que são os Estados Unidos, país super importante, super relevante para vestibular, para sua provinha, e também falar de Europa, tá? Pegando os Estados Unidos, que eles têm uma história muito interessante sobre o conceito de migração. Uma coisa importante, hein? Os Estados Unidos, ele é um país formado por imigrantes. Os Estados Unidos foi formado dessa maneira. Se a gente pegar a população nativa norte-americana, sabe quem que eram? A população indígena. E aí, você considera hoje que os nativos americanos são os indígenas? Com certeza não, né? Hoje, quando você fala de um americano, de um norte-americano e de um estadunidense, é muito provável que a imagem de um WASP na cabeça de vocês. Professor, nossa, o WASP é sensacional, né? O que é o WASP? Pensando no meu inglês, hein? White Anglo-Saxon Protestant, ó. Ou seja, aquele típico cidadão branco americano. Mas esse cara não é a população nativa americana. Esse cara são principalmente os europeus que vieram ali, principalmente no final não, mas na metade do século XIX. A gente vai entender o porquê. Mas antes da gente pegar os spoilers da aula, eu queria comentar com vocês sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele começou o seu processo de formação como um país mesmo em 1776, com o seu processo de independência. Lembrando que os Estados Unidos, ele era colônia da Inglaterra e ele era dividido, né? O norte era uma colônia mais de povoamento, não tinha exploração ali de açúcar ou coisa que valha. Já no sul dos Estados Unidos, tinha uma plantação de algodão bastante significativa, um esquema de plantation, era como se fosse uma colônia de exploração. Então os Estados Unidos ele tinha essa diferença bem grande, tá bom? Quando os Estados Unidos ele conseguiu a sua independência, os Estados Unidos não é igual aos Estados Unidos que a gente conhece hoje. Os Estados Unidos, ele era, ó, se eu fizer pra vocês um mapinha esquemático, hein, galera, esquemático, ó, dos Estados Unidos, não, professor, isso aqui é um balãozinho de fala, não é, isso aqui é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, como que ele era? Ele era isso aqui, ó, esse trechozinho aqui, as chamadas 13 colônias. Eu vou colocar pra vocês o mapa de verdade também, acho que facilita, né, pra vocês entenderem, mas pra questões didáticas, acho que esse aqui é um pouquinho mais fácil. Aqui era chamadas 13 colônias. Beleza, conseguiram a independência. Só que eles tinham o sonho de conquistar os dois oceanos. Por quê, professor? Porque olha a vantagem evolutiva, a vantagem comercial, a vantagem geopolítica que te dá você ter acesso ao Oceano Atlântico e acesso ao Oceano Pacífico. É muito importante, percebe? Então o que os americanos fizeram? Apesar de, na época, ter acesso somente ao Oceano Atlântico, eles começaram com um processo de tentar conquistar os territórios a oeste, no movimento que, o nome acho que é bem explicativo, ficou conhecido como a Corrida para o Oeste. Professor, qual que era a ideia da Corrida para o Oeste? É os Estados Unidos sair somente do Oceano Atlântico e conseguir conquistar também o Oceano Pacífico, que está aqui do outro lado. Professor, deu certo? Claro que deu, né? Se vocês forem observar, claro que os Estados Unidos têm uma história muito significativa, super importante, mas um dos fatores que lhe garantiu essa primazia geopolítica, esse avanço, essa pujança econômica, foi justamente o acesso aos dois oceanos. Foi um fator super importante. Pessoal, e como que eles conseguiram fazer essa corrida para o oeste? De várias maneiras. Por exemplo, teve o território da Louisiana, que pertencia à França. Eles foram lá, através de acordos, compras, negociaram com os franceses. O território de Oregon pertencia aos ingleses. A Flórida pertencia à Espanha. O Alasca pertencia à Rússia, por exemplo. Toda essa parte aqui, toda essa parte, mais ou menos por aqui, assim, ó. Isso aqui era tudo pertencente aos mexicanos. Aliás, olha que coisa importante, né? Vamos tentar comparar os nomes? Aqui onde eram as 13 colônias inglesas. A gente tem cidades Detroit, Boston, Nova York, Pittsburgh, Chicago. Todos os nomes, galera, com uma fonia um pouco mais anglo-saxônica. Vamos pensar aqui os territórios a oeste. São Francisco, San Diego, Rio Colorado, Califórnia, Novo México. Acho que faz bastante sentido, galera. Vocês conseguem perceber o quanto que esses territórios aqui, eles pertenciam ao México pela cultura hispânica, até pela fala, tá bom? Isso aqui tudo pertence ao México. Só que ao México, eles, assim, não fizeram muito acordo, não. O que eles fizeram foi literalmente roubar o território. Através de guerras, ocupações,
eles roubaram mais ou menos metade do território mexicano. Ou seja, o México deveria ser 2 vezes o que ele é hoje, se não fosse pelos norte-americanos. Ah, professor, beleza. O fato é, eles conseguiram ocupar o território como um todo. Beleza, concordo. E daí? E daí que eles ficaram com um probleminha, né? Por quê? Porque imagina, qual que era a ideia que eles tinham? A ideia que foi consumida pelos americanos. Que existia o homem branco bom, e ele precisava avançar em direção para o oeste. Eles estavam destinados para fazer isso. Só que existiam pessoas ali no meio do caminho. Quem que eram essas pessoas? Uns carinhas que, meu, que isso é pra nada, né? Um carinha chamado de indígenas. E aí, o que a gente faz com esses caras? Já sei. Na verdade, o homem branco bom, ele foi o cara responsável por levar a civilidade para essas regiões. E o índio doidão, o índio maluco, contra-ataca sem ter nenhum tipo de coisa na cabeça. Então o que o homem branco e bom faz? Ele contra-ataca os índios. Os índios atacam, o homem bom contra-ataca. Se vocês observarem filme de faroeste, é mais ou menos sempre essa ideia. Existe lá o galanzão, que tá com a arma na cintura, chapéu de cowboy, cara de mal, e aí vem os índios que vêm atacar a comunidade sem nenhum motivo. E aí do tô gaguejando com isso aqui, homem branco bom, ele vai lá e ataca os índios, como se fosse uma resposta ao ataque que o índio tinha feito, mas não porque o branco tinha se sentido mal, não porque o branco tem feito alguma coisa, porque ele queria expandir o seu território, não, porque o indígena estava ameaçando a civilização. Essa é a história da corrida para o oeste. Essa é a história, o pensamento que percorre a cultura americana. Isso sempre existiu, o índio como um cara maluco, um cara que não tem civilidade e precisa ser controlado pelo homem branco, tá bom? Então, os norte-americanos foram praticando literalmente um genocídio contra a população indígena que aqui morava. E ficaram com o território inteirinho para eles. Só que não tinha ninguém para ocupar. E agora? Como que a gente vai conseguir ocupar esse território? É por isso que no século XIX, uma das políticas mais importantes de Estado dos Estados Unidos. No século XIX, os norte-americanos, percebendo que eles tinham um território gigantesco, acesso ao Pacífico e acesso ao Atlântico, eles perceberam que faltava agora o quê? Ocupar, não tem ninguém, matei todo mundo que morava aí. Por isso que eles fizeram uma política de Estado chamada de Homestead Act. O que seria essa política de Estado chamada de Homestead Act? Seria a política de Estado de atração de imigrantes. Só que atração de imigrantes europeus. Europeus que, claro, né, nessa época os norte-americanos queriam morando no seu território. Então vieram franceses, alemães, a Alemanha nem existia ainda, né? Mas a galera que morava na Prússia, a galera do Reino Unido, todos eles vieram ocupar o território norte-americano e formaram a civilização que a gente conhece hoje. Ou seja, os americanos que aqui vivem não são americanos nativos, descendentes de americanos, assim, né? Grande parte pelo menos. Eles são europeus, descendentes de europeus. E europeus que vieram a partir de uma política de Estado americana para conseguir ocupar e controlar esse território. Beleza? Antes da gente continuar, ó, só dá um print, que é super importante essa tela aqui. Então, como vocês puderam perceber, os Estados Unidos foi formado a partir da atração de imigrantes europeus. Conquistou o território a partir da corrida para o oeste. Aliás, movimento que, se vocês observarem, se assemelha muito ao futebol americano, né? Se você observar no futebol americano, fazer um campinho aqui esquemático para vocês, que é o principal esporte dos Estados Unidos. A gente tem um campinho, um time de cada lado, aí você tem um time que chuta a bola pro outro lado, né, como se fosse um ataque que tá fazendo, e outro time tem que ir conquistando o território, conquistando as jardas do outro. O futebol americano, ele é uma recontagem do processo de corrida para o oeste. E não por acaso é o esporte mais popular dos Estados Unidos, tá? Olha que interessante, né? O fator histórico, social e esportivo que existe aí, com toda certeza. E aí o que acontece? Eles começaram a atrair os europeus para ocupar o território. Só que a gente não pode esquecer, os europeus, se estivessem bem ali na Europa, dificilmente um número tão massivo de trabalhadores ia para os Estados Unidos. Claro, se você está bem no seu país de origem, a não ser que apareça uma oportunidade sensacional, que não era o caso dos Estados Unidos, era um território ainda não muito ocupado, não tinha tanto acesso à informação para saber como que era lá os Estados Unidos, o europeu não ia querer sair do seu local de origem. Mas alguns probleminhas estavam acontecendo na Europa, que a gente vai ver logo menos, né, quando eu falar do continente europeu. Mas já adiantando,
A segunda revolução industrial gerou um baita desemprego, algumas guerras estavam começando a acontecer, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, aquele momento de paz armada, ia acontecer uma guerra, a gente só não sabia quando, graças ao imperialismo europeu. Então existiam várias situações que estavam incentivando os europeus a sair do seu território. Já que existia um país muito próximo, entre aspas, né? Mas com clima parecido, com condições parecidas que estava atraindo, beleza, os europeus foram para lá. Essa é a ideia, tá bom? Então, do século XIX até 1929, os Estados Unidos foi um país de atração de imigrantes europeus. Professor, por que essa data, 1929, tão precisa assim, né? Essa data vocês vão ouvir bastante falar aqui no canal. Essa data é conhecida como a crise de 29, o crack da Bolsa de Valores, a queda da Bolsa de Nova York. Não vou entrar nos motivos pelo qual, a gente vai fazer um vídeo exclusivamente para falar sobre isso, tá? O motivo da queda da Bolsa de Valores, mas fato causou uma baita crise econômica. Não só nos Estados Unidos, como também na Europa, mas nos Estados Unidos muito, com toda certeza. Para vocês terem uma noção, a década de 30 é conhecida como a década triste, a década perdida da história dos Estados Unidos. Tamanha foi a crise da crise de 29, do crack da crise de 29. Até a própria música, o blues, que é como se fosse uma espécie de jazz mais triste, ele vem contar a história dos Estados Unidos durante a década de 30. Uma sociedade triste, deprimida, que não sabe muito bem o que acontecia, muito desemprego, percebe? E isso, claro, vai refletir na política de atração de imigrantes. O que os americanos na época vão pensar? Meu, não tem emprego nem para mim. Como que a gente vai conseguir continuar atraindo imigrantes europeus para trabalhar aqui no meu território? Não existe isso. Então, de 1929 até 1945, que é quando estoura a Segunda Guerra Mundial, aliás, quando finaliza, né, a Segunda Guerra Mundial, a gente pode falar que vai ter uma política de fim das migrações. Ou seja, os Estados Unidos ele vai ter uma queda drástica na sua política de atração, justamente porque não existia mais o interesse. Meu, pra que eu vou atrair gente se eu não dou emprego nem pra galera que mora aqui, percebe? Então, esses dois momentos aqui, o fim, entre aspas, né? Fim nunca tem efetivamente, mas o fim das migrações. Só pra vocês, só um parênteses aqui na aula, né? Olha que ponto interessante. A crise de 29, ela destruiu a economia americana, com toda certeza. Sabe o que fez a economia norte-americana voltar a se recuperar? A Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial eles voltaram a ser a indústria do mundo, eles voltaram a produzir para sustentar a guerra com a França, não eles com a França, né, mas a guerra na França, o Reino Unido, eles sustentaram basicamente a Europa na Segunda Guerra Mundial. E aí eles voltam até aquela importância econômica que eles tinham antes da crise de 29. Norte-americano, ó, adora uma guerra, tá? Parênteses aqui, fechou parênteses. Aí, acaba 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial, começa um período chamado de período da Guerra Fria. Isso vai fazer com que, primeiro, a Europa estava em reconstrução do seu território. Então os europeus, eles estavam até conseguindo ter bastante emprego por lá. Claro que muito mais os países desenvolvidos, porque eles estavam investindo mais, né, em reconstrução de seu aparato, na reconstrução de infraestrutura e tal. Os Estados Unidos, ele volta até aquela importância econômica que ele tinha. E aí ele começa a atrair o interesse de alguns países que ali viviam próximos a ele. Principalmente os países hispânicos. Professor, quem são os hispânicos? De maneira geral, galera, vamos colocar aqui, ó. Os hispânicos são todos os latino-americanos. Ah, professor, são os mexicanos, não é? Claro, os mexicanos são hispânicos. Mas sabe quem mais é hispânico também? Você. Brasileiros. Não, professor, eu vou pra Disney. E na Disney eu sou muito bem tratado, claro, porque você é um brasileiro com dinheiro. Então você está indo lá não como um brasileiro efetivamente, você está indo como um turista que vai gastar dinheiro no parque. Aliás, gastar bastante dinheiro, porque o próprio turismo que existe nos Estados Unidos é um turismo muito associado ao consumo, vamos comprar coisa, é tudo muito barato, paga um pouco os impostos. Se bem que o dólar que hoje está não dá muito, né? Mas enfim, é um turismo muito baseado no consumo. Então beleza, você é bem aceito. Agora imagina você ir com um brasileiro, que é o segundo grupo de hispânicos que mais tenta entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos, lá pro território deles. Você acha que fala, ah não, é verdade, ó, seu primo veio aqui, ele gastou muito dinheiro na Disney, então você vai ser bem aceito. Nunca, tá? Não existe isso. Aliás, eles fazem política de extradição, tanto de brasileiros, como principalmente, claro, né, de mexicanos, que são sim o principal grupo. Mas todos os latino-americanos, seja da América do Sul, seja da América Central, da América do Norte, né, que é o caso do México, todos eles são considerados hispânicos pelos Estados Unidos. E eles começaram a entrar de maneira muito significativa após a década de 50. A diferença vai ser muito grande. E toda vez que a gente tem uma diferença muito grande
no território, é claro que isso incentiva o processo de imigração. Então os mexicanos começam a ver um desenvolvimento muito significativo nos Estados Unidos, vão tentar uma vida melhor naquele território, tá bom? Uma coisa que até facilitou é a questão da instalação, da construção de indústrias chamadas de maquiladoras. Professor, o que é isso? Se eu desenhar para vocês aqui, ó, lá vai nosso desenho, né? O México aqui, ó, esquemático, e aqui os Estados Unidos, esquemático. Bem na área de fronteira entre... Isso aqui é o México, isso aqui é os Estados Unidos, tá? Bem na área de fronteira entre México e Estados Unidos, vai ter aqui, ó, na área mexicana, uma série de indústrias. Indústrias americanas chamadas de maquiladoras, indústrias montadoras. O que essas indústrias fazem? Elas recebem peças norte-americanas, produzem com seu baixo custo de produção aqui e revendem para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos ele explora a mão de obra mais barata, as leis ambientais menos rígidas, o aluguel da terra mais barato, para produzir mais barato e revender para o seu mercado consumidor. Só que, claro, isso incentivou a construção de uma série de indústrias aqui. Junto com a indústria, vem pessoas, vem urbanização. Ou seja, a ocupação que a gente tem na área de fronteira aqui do México com os Estados Unidos, ela é muito grande mesmo. Existem várias cidades densamente povoadas. E, de novo, se você junta um monte de pessoas na área de fronteira, a área de fronteira por parte dos americanos é um deserto que existe aqui, tá? O deserto do Arizona, do Texas, tal, isso incentiva bastante a migração de maneira legal. Para tentar resolver isso aí, o Bill Clinton, à época, né, presidente americano, ele iniciou o processo de construção de um muro. O muro ali na fronteira que separa Estados Unidos e México, ele não está finalizado. Mas aí a gente teve, né, acho que é um caso bem conhecido, em 2017, Donald Trump, ele, né, o republicano, foi eleito, e uma das suas promessas de campanha era não construir o muro, porque o muro ele já existe, mas terminar a construção de um muro, se possível, fechar toda a fronteira, porque não é fechado toda a fronteira, né, mas fechar toda a fronteira que separa Estados Unidos e México, e mais, fazer um muro inteligente. Um muro, não sei exatamente o que é um muro inteligente, tá? Mas provavelmente com câmeras, inteligência artificial, para facilitar ainda mais conseguir pegar esses mexicanos que tentam atravessar a fronteira para viverem de maneira ilegal, tá? Temos dois pontos aí. Primeira coisa, os mexicanos principalmente, mas os hispânicos, né, de maneira geral, eles têm uma importância muito grande no território americano. Tem até um documentário que eu recomendo para vocês, chamado Um Dia Sem os Hispânicos. Ele mostra como que seria uma sociedade americana se os hispânicos sumissem por um dia. Porque os hispânicos são a galera que faz o trabalho braçal. É o cara, por exemplo, que acorda cedinho para lavar a casa, é o cara que é a moça ou o cara que faz a limpeza da sua casa. São os trabalhos, galera, que em geral eles são menos valorizados pela sociedade, mas eles têm uma importância gigantesca que sem eles a sociedade não funciona, tá? É nítido, não funciona a sociedade americana sem os hispânicos. Eles têm uma importância muito grande. Existe até um novo dialeto que vem surgindo no sul dos Estados Unidos, que a gente fala que é o Spanglish. O que seria o Spanglish? É a junção do espanhol com o inglês. Por isso, né? Spain e English. Alguns termos vêm surgindo no sul dos Estados Unidos, coisas assim, que misturam as duas línguas. É engraçadíssimo. Por exemplo, talvez quem entenda um pouco mais de inglês sabe o significado da palavra cool. Por favor, é em inglês, né? Cool quer dizer assim, legal, tipo, bacana, tá, cool, ok, tá, tipo, legalzinho. Quando a gente fala o íssimo, esse íssimo é muito coisa de hispânico, né, a língua latina falar, tipo, isso aqui é boníssimo, isso aqui é legalíssimo, isso aqui é arriscadíssimo, por exemplo. É como se fosse uma intensidade, né, esse íssimo vem de uma intensidade. No sul dos Estados Unidos é já comum você ouvir falar o coolíssimo, ou seja, coolíssimo. Você junta os dois, uma coisa de vertente inglesa e uma coisa de vertente hispânica, e junta para formar um novo dialeto que ali existe. Miscigenação de culturas no sul dos Estados Unidos, justamente pela presença massiva de hispânicos. Para quem já foi para Disney, para quem já foi todos os territórios ao sul dos Estados Unidos, sabe, muita gente fala, tem mais hispânico mexicano do que propriamente americano. Se você quiser, você pode ficar falando espanhol, muitas vezes até falar português, porque tem muito brasileiro mesmo, do que falar inglês naqueles territórios. É muito forte a presença, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem hoje, né, o Trump no comando dos Estados Unidos, que é um republicano e prometeu reforçar essas fronteiras. Só que, claro, os democratas,
O Trump ele pediu, galera, uma bolada bem significativa, tá? Bilhões para conseguir fazer esse muro. Os democratas, oposição na Câmara, não autorizaram isso. Então tá uma briga política bem intensa. O Trump até hoje não conseguiu fazer o muro que ele tinha prometido. Durante a sua campanha, ele falou que, na verdade, é doidão, né? Ele falou que ele ia construir o muro e que os mexicanos iam pagar pela construção do muro, porque ele estava construindo por causa dos mexicanos. É claro que foi uma promessa de campanha que não tem o mínimo cabimento obrigar um país a pagar um muro no seu território, percebe? Mas enfim, essa é a ideia. A gente fala que esses caras que vão trabalhar de maneira legal, eles são chamados de os braceiros, os trabalhadores braçais que vão ali ocupar, tá? Só que a gente não pode esquecer também que tem um outro grupo, principalmente após a década de 70. A década de 70 vai ser quando os Estados Unidos ele vai sair, se a gente pegar, né, de novo o nosso mapinha esquemático dos Estados Unidos. Se a gente pegar os Estados Unidos, ele é muito mais ocupado assim, ó, nessa porção nordeste do seu território. Porque lembrando, né, aqui eram as 13 colônias, o norte era a região mais desenvolvida das 13 colônias, que hoje é o nordeste dos Estados Unidos. Pós a Segunda Guerra Mundial, vai ter um deslocamento dessas áreas mais importantes para a costa oeste e para a costa sul. E isso cria uma série de oportunidades. Aqui em Los Angeles, a gente tem o Vale do Silício aqui, por exemplo, até no sul dos Estados Unidos também, tá? E isso vai fazer com que a comunidade nipônica e a comunidade asiática, de maneira geral, passe a ocupar bastante esse território da costa oeste. E alguns vindo, inclusive, para o nordeste dos Estados Unidos. Chineses, coreanos. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da famosíssima Chinatown, que é uma cidade que existe nos Estados Unidos, percebe? Até quem já jogou GTA sabe disso, beleza? Mas é muito significativa essa ocupação do território, principalmente após a década de 70. Hoje, os Estados Unidos, ele tem uma população que ela é formada por 4 grandes grupos, vamos colocar assim. Nós temos os WASP, que é o típico cidadão branco, né? White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, o branco norte-americano. Nós temos a população de hispânicos, que é uma população que cresce, é crescente, até porque a imigração ilegal ela está tentando ser controlada, mas ela ainda existe. E os hispânicos, em geral, eles têm uma taxa de reprodução muito maior do que a população branca norte-americana, que é a população que percentualmente mais cai. Nós temos os asiáticos, que é uma população grande hoje, percentualmente falando, e que é a população que mais cresce percentualmente falando. Em números totais são os hispânicos, com toda certeza, mas percentualmente falando, os asiáticos é a população que mais cresce, e a população negra nos Estados Unidos. População negra que se concentra ainda hoje muito no sul dos Estados Unidos, associada a um passado escravocrata do sul dos Estados Unidos. A gente não pode esquecer, que nem eu falei para vocês, que durante o período colonial, o sul dos Estados Unidos, ele era fortemente ocupado por plantations de algodão, escravidão e tal. E mesmo com o fim da escravidão que aconteceu ali no território, as políticas de miscigenação, as políticas de racismo mesmo que existem nos Estados Unidos, elas são muito significativas. Para vocês terem uma noção, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, movimentos como a Ku Klux Klan ainda hoje. Alguns filmes retratam isso, né? Infiltrados na Clã, Mississippi em Chamas, são filmes bem interessantes. A Ku Klux Klan, por exemplo, ela tem uma política clara de Estado de finalização dos povos negros que ali existem. É uma política altamente racista, com toda certeza. A gente tem, por exemplo, movimentos negros que surgiram no período para tentar livrar a influência desse mal que é o racismo nos Estados Unidos, mas que é um país muito racista ainda hoje, tá? A gente tinha, por exemplo, esportes para brancos, esportes para negros. A gente tinha lugares de ônibus para brancos, lugares de ônibus para negros. A gente teve movimentos para tentar se livrar dessa influência, como o movimento dos Pantera Negra, né, o Malcolm X, por exemplo, o Martin Luther King, com seu discurso famosíssimo, que eu recomendo muito que vocês assistam, chamado I Have a Dream, né, Eu Tenho um Sonho, em que ele fala do sonho de acabar com esse racismo nos Estados Unidos, e talvez uma das mais importantes, que foi a Rosa Parks. A Rosa Parks, por exemplo, que ela era uma mulher negra que sentou num espaço de ônibus que deveria ser destinado para os brancos, e os brancos ficaram, meu Deus, inconformadíssimos, como que tem uma negra sentada aqui e tal? E eles fizeram um movimento para expulsá-la, se resistiu a sair do ônibus, e isso começou a levantar todo um debate do quão, sei lá, anacrônico estava aquele negócio. Qual o sentido de você não deixar um negro ou uma negra sentar no lugar do ônibus só porque você acha que é destinado para um branco? Isso levantou a briga pelos direitos humanos, né, pelos direitos sociais, e os Estados Unidos, ele acabou com esse apartheid social. Não é um apartheid de fato, até que o apartheid é bem da África do Sul e tal, mas um apartheid social que existia nos Estados Unidos. Isso solucionou a questão? Claro que não. Mas assim, pelo menos hoje,
a briga pelo movimento ela é muito mais significativa. Os Estados Unidos ainda tem essas mazelas muito grandes no seu território. Herdado, claro, do sul dos Estados Unidos principalmente, alguns estados extremamente preconceituosos, conservadores, a exemplo do Texas, tá? Muito, muito associado a essa combatividade ao movimento negro. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Belezinha? Então, ó, dá um print aqui na tela, que a gente vai falar um pouquinho de Europa aqui agora. Falando um pouquinho agora do continente europeu, a Europa ela tem uma história assim muito parecida, tá? Todos os países como um todo, em relação principalmente à migração, claro, tá? Eu vou analisar uma história um pouco mais recente da Europa, não quero analisar as migrações lá de antes da Idade Média, coisa que valha. Porque aqui é uma aula de geografia, é mais importante saber a influência que as migrações têm na sociedade atual. Então eu vou pegar principalmente a Europa após o século XIX. A Europa do século XIX, com toda certeza, ó, sem sombra de dúvida, era um continente emigratório. Professor, como assim um continente emigratório? As pessoas não estavam muito felizes em viver na Europa não, viu? As pessoas queriam sair do continente europeu. E de novo, né? Não adianta a gente saber isso, a gente tem que saber também quais são as motivações. Por que eles estavam querendo sair do continente europeu? Eu diria para vocês que algumas são as motivações. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, os motivos disso. Se a pessoa está querendo sair, é porque algo não está bom ali. Beleza. Existia um período conhecido como a Paz Armada. Professor, o que seria isso, essa Paz Armada? A Europa, durante todo o século XIX, estava passando pelo processo de Segunda Revolução Industrial. Nisso, os países europeus começaram um processo conhecido como o imperialismo europeu, que acabou culminando na partilha da África e da Ásia de acordo com os interesses europeus. Só que, claro, alguns países pegaram melhores terras, outros países, a exemplo de Alemanha e Itália, pegaram as piores terras. E aí começa um período de animosidade ali. Era claro que a Europa não estava bem, que existiam rivalidades assim, que tinham que ser combatidas, iam ser combatidas já há algum tempo, tá? Alguma maneira ia ser combatido. A gente só não sabia exatamente quando isso ia acontecer. É um período conhecido como a Paz Armada, porque todos os países europeus eles estavam se armando para uma guerra que vinha acontecer. Quando ela vai acontecer, não sabemos. Mas era uma situação de extrema animosidade, conflituosa, bélica. Então, alguns europeus, se antecipando a um possível processo que ia acontecer, já resolveram sair e ir para um lugar que, pelo menos, né, achava que existia uma paz um pouquinho maior. Outra coisa, além dessa paz armada, a gente pode considerar a chamada Segunda Revolução Industrial. Ah, professor, por quê a Segunda Revolução Industrial? A Segunda Revolução Industrial foi uma revolução da eletricidade, do petróleo sendo utilizado, produção de plástico, indústria automobilística. E isso fez com que a mecanização fosse muito mais intensa, tá? Substituindo muitos trabalhadores. As condições de vida estavam péssimas. O desemprego estrutural, no qual não é aquele que você perde o emprego, você perde a profissão graças à modernização da sociedade, estava aumentando demais. E aquele cara que estava acostumado somente a fazer as suas plantações? Como que ele ia se virar nessa sociedade? Desempregado, o cara não tinha condição de viver ali. Então o cara vai tentar a melhor condição de vida em outro país, principalmente nas Américas. A grande parte foi para os Estados Unidos, mas alguns vieram para a Argentina, para o Brasil. É bem possível que você que esteja me assistindo, brasileiro, tenha algum tipo de descendência italiana, alemã, enfim, qualquer país europeu aí, tá bom? A Segunda Revolução Industrial. E a gente pode colocar, claro que não data do século XIX, mas vamos colocar, do século XIX até 1945, que é a Segunda Guerra Mundial, a gente pode colocar também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram guerras que aconteceram no continente europeu, tá? Imagina. Então o continente europeu estava sendo completamente destruído. Seja, por exemplo, a França, seja a Alemanha, seja o Reino Unido, que foi o que mais saiu ileso, mas muito atingido também, percebe? E aí a população que não queria, né, sofrer com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial foi buscar paz em outros territórios. É bem possível que o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, bisavó, descendente de europeu, tenha vindo nesse período. Ou um pouquinho antes, né, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é de 1914 a 1945 e a Segunda Revolução Industrial um pouquinho antes. A gente pode colocar também a unificação. Professor, como assim unificação? Lembra que eu falei para vocês que Itália e Alemanha ficaram com as piores terras? É verdade, professor, mas não faz muito sentido, né? A Prússia, antiga Alemanha,
ela não foi a principal potência da segunda revolução industrial no continente europeu? Sim. Por que ela pegou as piores terras? Foi exatamente a pergunta que ela se fez. Mas a resposta tá: Alemanha e Itália, enquanto os europeus estavam partilhando a África e a Ásia, eles estavam muito mais preocupados com movimentos internos do seu território. Eles estavam se unificando, tanto a Itália como a Alemanha, em processos, claro, bastante belicosos, bastante conflituosos também, tá? Então, a unificação da Alemanha e a unificação da Itália foram dois processos históricos também que fizeram com que esse pessoal saísse de lá, tá? Porque assim, claro, foi importante para formar um país como um todo, tal, mas foi bastante belicoso. E isso fez com que essa população viesse principalmente em direção ao continente americano. Vamos para a América. De preferência para a América do Norte, mas alguns vieram até para a América do Sul, inclusive para o Brasilzão, é nóis, tá bom? Ou seja, isso foi a Europa no século XIX até 1945, um continente que expulsava as pessoas por esses inúmeros fatores. Mas a coisa vai mudar após a Segunda Guerra Mundial. Antes de a gente ver isso, só tira um print aqui, ó. Já após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela vai passar, digamos assim, eu conseguir separar historicamente com vocês em 4 fases da migração europeia. A gente vai ter um momento de 1950 até 60, 60, 70, após 1990, ou seja, predomina até hoje, tá um pouquinho, e hoje, efetivamente, um outro tipo de migração. Vamos lá, começando pelos processos históricos, tá? Primeira coisa, a Europa, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, é um continente destruído pela guerra, não tenho dúvida disso, tá? E aí eles começam a se recuperar. Professor, como que eles vão se recuperar? Os Estados Unidos, eles vão fazer um plano econômico chamado de o Plano Marshall. Professor, qual que é a ideia do Plano Marshall? Simples. Os europeus falam assim, aliás, os norte-americanos, ou europeus, eu vi que vocês estão meio destruídos aí, né, com a Segunda Guerra, tal, fica com essa coisa de nazismo, fascismo, tal, dá uns problemas, né, vocês perceberam, e vocês precisam se reconstruir. País, assim, que tem uma riqueza gigantesca, né, como França, a própria Alemanha, a Alemanha Ocidental, principalmente, que era capitalista, o Reino Unido, países estão destruídos. Os norte-americanos falam assim, ô europeu, deixa comigo, ó, eu, através do Plano Marshall, te dou uma grana, eu financio a sua reconstrução, desde que, com esse dinheiro que você está recebendo do Plano Marshall, você não pode investir em nada que tenha relação com o exército, eles não investem em exército, nem nada bélico, nem nada com esse dinheiro, e tudo que vocês forem usar para reconstruir o território de vocês, vocês têm que importar de fábricas americanas, comprar de produtos americanos. Vamos ver se faz sentido. Para os europeus, eram empréstimos a juros baixos, beleza, sem grandes problemas, e um dinheiro fácil para conseguir se reconstruir. Os europeus foram lá e aceitaram para reconstruir o território, beleza. Para os americanos, o que significava? Significava os americanos financiando a sua indústria local. Vocês pararam para pensar nisso? Como assim, professor? Os americanos estão dando dinheiro para os europeus, mas esse dinheiro está voltando em forma de compra de produtos industriais americanos. E essas indústrias geram empregos, pagam impostos, movimentam a sociedade americana. Ou seja, os americanos eles conseguiram manter uma dependência geopolítica muito importante da Europa, que conseguiu ser construído com dinheiro americano e se mantendo capitalista, e ainda financiaram a própria indústria local, uma jogada de mestre dos americanos. Isso foi o Plano Marshall, esse financiamento que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Beleza, professor, e daí? E daí que de 1950 a 60 foi o período que os países estavam gastando essa grana para conseguir se recuperar. Só que quando eu falo de Europa para vocês, vocês não têm que imaginar que a Europa é um continente homogêneo. Aliás, a Europa ela é muito diferente entre si, ela tem uma desigualdade muito grande. Vou pegar só a Europa Ocidental, tá? Que é a Europa que eu estou discutindo aqui nesse momento, porque a Europa Oriental, nesse momento, estava sob a égide lá do socialismo, né? Da União Soviética e tal. O que era a Europa nesse momento? A gente tem países chamados de países do norte, que eu estou excluindo aqui da nossa discussão, tal como Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, todo o norte ali, né, Escandinávia e tal. Mas pegando a Europa um pouco mais continental para baixo, a gente vai ter a Europa temperada e a Europa mediterrânea. Quem que seria a Europa mediterrânea? A gente pode pegar a Itália, mas a Itália, o sul da Itália, Portugal, Espanha, o sul da França.
todos esses países do sul do continente europeu, principalmente Portugal e Espanha, são países muito mais atrasados economicamente do que a Europa temperada, até hoje, tá? Nesse período muito mais, mas até hoje. Se você pegar, por exemplo, não tem a mínima comparação econômica falando de seguridade econômica entre Portugal e Alemanha. A Alemanha é liderança da quarta revolução industrial, é liderança da química fina, tem uma série de indústrias de ponta, de alta tecnologia. Portugal, o que que tem? Ah, professor, tem lá o Cristiano Ronaldo e tal. Percebe? Não tem muita coisa assim de tecnologia, de produção econômica significativa em Portugal. O que que Portugal e Espanha vendem? Vinho, azeitona e turismo. É pouca coisa, percebe? Então são países muito mais atrasados economicamente do que a Europa temperada. Quando eu falo para vocês de países temperados, eu estou falando de Bélgica, Holanda, Alemanha, a França. A Itália talvez seja a melhor síntese. A Itália é um país em que o norte é extremamente rico. Você pega cidades como até mesmo Milão, Verona, por exemplo, enquanto o sul da Itália, você pega países como Nápoles, a Sicília, a Sardenha, aquelas duas ilhas, galera, são países muito mais atrasados. Quando você imagina o sul da Itália, é aquela Itália mais... Sabe quando você vê naquele tipo de filme, aquele italiano, que é um pouco mais carrancudo, assim, aquele cara mais cascão, assim, casca grossa, no sentido de ser meio mal educado, esse preconceito que a gente faz na nossa cabeça? Isso é o italiano do sul da Europa. O italiano do norte, ele é um italiano que se assemelha muito mais a um alemão, a um francês. A Itália é um país muito dividido. As principais indústrias italianas, a Fiat, por exemplo, né, a Ferrari, por exemplo, elas ficam no norte do continente, tá? Na região do Vale do Pó, por causa do Vale do Rio Pó que existe ali. É uma região muito mais rica economicamente. E isso se reflete para a Europa como um todo. Ou seja, na década de 50 e década de 60, os países temperados, eles vão receber muito mais o financiamento do Plano Marshall do que, obviamente, os países mediterrâneos. Então, eles vão gerar muito mais emprego para reconstruir todo o seu território. Portugueses, espanhóis, italianos do sul, eles começam a migrar em direção aos países temperados. Bélgica, Holanda, França, Reino Unido, Alemanha Ocidental, né, claro, para tentar reconstruir um país. Então, movimento massivo de imigração do sul em direção ao centro do continente. Na década de 60 e década de 70, o que vai acontecer? É o momento da independência. Como assim, professor? Lembra o que causou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? De verdade, o imperialismo europeu. Eles partilharam a África e a Ásia de acordo com seus próprios interesses e aumentaram animosidades internas do próprio continente europeu. Passou a Primeira Guerra Mundial, passou a crise de 29, passou a Segunda Guerra Mundial. Não existia mais dinheiro e nem interesse dos países europeus manterem as suas colônias no continente africano e no continente asiático. Talvez um dos maiores casos, por exemplo, seja a Revolução Pacífica do Gandhi. A Inglaterra dominava a Índia e o Gandhi, que era um líder super importante, né, claro, com toda certeza, promoveu a independência da Índia frente à Inglaterra. Como que ele fez isso? Com uma revolução pacífica. Ou seja, ele simplesmente desrespeitou as ordens do Reino Unido. Nossa, professor, ele deu certo? Assim, não estou desmerecendo, né? Foi super importante e tal. Mas eu duvido que se o Reino Unido ainda quisesse manter a colônia, a Índia, uma revolução pacífica teria dado certo, percebe? E vários outros movimentos de independência, eles começam a acontecer na Ásia e na África, tá? Porque não existia mais o interesse dos países europeus manterem as suas colônias. Só que a independência política acabou. E a independência econômica? A independência social? Galera, isso continua. Aliás, continua até hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma regiãozinha do norte da África, chamada de Maghreb, que pega países como Líbia, Argélia, Marrocos, Tunísia, que são todos países que foram colonizados pela França durante o imperialismo europeu. Quando eles ganharam a independência política foi, mas a dependência social e econômica continua até hoje. Prova disso, vê o número de imigrantes que existem, eu gosto muito de futebol, né? Sempre pego o futebol como comparação, na seleção francesa. Não só do norte da África, do sul também. Praticamente todas as seleções ali, né? A seleção francesa, formada por uma série de descendentes de africanos. Dois dos principais craques é exagero, um sim e outro não, tá? A gente vai falar sobre isso. Eles foram descendentes de argelinos. O Zinedine Zidane não é francês, ele é argelino. O Karim Benzema, por exemplo, esse que é o exagero, né? Craque eu exagerei um pouco, mas enfim. Ele é argelino, ele não é francês, tá? Tanto que durante os Jogos da Copa do Mundo, apesar de jogar na seleção da França, e uma série de vezes ele se recusava a cantar o hino da França por dizer que ele é argelino e não francês, percebe? Ou seja,
A migração dessas ex-colônias que conseguiram sua independência frente à França, Inglaterra, Bélgica, tudo tal, mas a dependência continua. Então eles começam a migrar em direção às suas ex-metrópoles. Claro, uma migração que nem sempre é muito bem aceita, tá? Um ponto super importante para onde eles migram é um pedacinho de terra minúsculo que fica entre a África e a Espanha, entre a África e a Europa, que é o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar, para vocês terem uma noção, tem duas cidadezinhas chamadas de Ceuta e Melilla, que são duas cidades que são entrepostos espanhóis, que ficam na África justamente para impedir a migração de pessoas. Existe um muro, são duas cidades espanholas que ficam na África, se é um território espanhol, quer dizer que tem todas as leis da União Europeia, que eles construíram um muro para impedir a migração de pessoas para lá. Existem pessoas que tentam atravessar o Estreito de Gibraltar a nado, para vocês terem uma noção, tá? Pelo mar Mediterrâneo, ok? Ou seja, essa dependência continua acontecendo. Pós-1990, a gente vai ter um outro movimento bastante significativo, que é o movimento do leste europeu em direção à Europa Ocidental. Professor, por quê? Pós-década de 90. Pós-década de 90 é quando acaba a Guerra Fria, ou em 89 com a queda do Muro de Berlim, ou em 91 com o fim da União Soviética. E aí o que acontece? Todas essas populações que viviam na Europa Oriental começam a migrar em direção à Europa, toda assim, exagero, né? Mas grande parte em direção à Europa Ocidental, em busca de melhores condições de vida. O fim da Guerra Fria, ele expôs a diferença gigantesca que existia entre o bloco socialista e o bloco capitalista na Europa. E aí começa uma migração massiva. Eu digo para vocês, não só de pessoas, mas até mesmo de mentalidade. Como assim, professor? Na época, a União Soviética tinha uma série de influências sobre Letônia, Lituânia, Estônia, Romênia, Bulgária, mesmo a Croácia, que era da Iugoslávia, mas também era um país socialista. Todos esses países foram para o lado ocidental da força, pós a Guerra Fria. Começaram a fazer parte da União Europeia. Por quê? Porque não suportavam mais a ideia de uma Europa oriental, de uma Europa socialista. Se isso aconteceu com países que você tem que mudar toda a geopolítica e sair da influência da Rússia, imagina com pessoas que estão vendo que, por exemplo, a Alemanha Ocidental é muito melhor que a Alemanha Oriental, que, sei lá, a Alemanha, vou pegar outro exemplo, a França, por exemplo, é muito melhor do que acabou ficando a Ucrânia, por exemplo. Então começa uma migração massiva de pessoas. A gente não pode esquecer só uma coisa, mesmo que esses países, após a década de 90, eles tenham entrado na União Europeia, para não gerar uma grande proporção de trabalhadores muito mais baratos na União Europeia, esses países novos, de maneira geral, via de regra, eles não fazem parte do espaço Schengen. Só que o que é espaço Schengen? É um espaço de livre circulação de pessoas que existe na União Europeia. Esses países novos que ingressaram, eles ingressaram economicamente, mas na movimentação de pessoas ainda não existe essa livre circulação. Eles não são signatários do espaço Schengen, justamente porque a Alemanha não quer ter um monte de romeno e búlgaro, engenheiros romenos e búlgaros, barateando o custo da sua mão de obra, tá? A gente tem que saber hoje que a Europa é um continente que está envelhecendo a sua população e eles têm uma resistência muito grande em aceitar migrantes de outros territórios, justamente por falar que vai roubar a sua identidade cultural, vai roubar os empregos e todos os processos que a gente já conhece, tá? E hoje, claro, não menos significativo, nós temos a questão dos refugiados, que também mexe com a questão da União Europeia. Por quê? Hoje, os refugiados, eles vêm principalmente de Ásia e de África. E é uma questão super relevante porque a gente pega, por exemplo, alguns países, a exemplo da Alemanha da Angela Merkel, que aceitaram 800 mil refugiados. Qual foi a reação que a população teve? Péssima, horrível. Eles falam assim, Angela Merkel, você é uma fraca. A Alemanha não tem que arcar com essa responsabilidade. Aliás, deixa uma pergunta para vocês, responde aí nos comentários. Vocês acham que a Alemanha tem uma dever de receber esses refugiados? Lembrando que o refugiado não é um migrante qualquer. O refugiado é um cara que está fugindo do seu país de origem porque ele corre risco de vida no país onde ele vive. Convenhamos que uma série desses países africanos, asiáticos, eles estão passando por todas essas complicações, essas guerras, Afeganistão, Iraque, Irã, os países do norte da África, do centro africano também, por conta do imperialismo europeu, que dividiu e colocou etnias rivais no mesmo território para conseguir combater entre eles e facilitar a governança. E aí, eles têm uma responsabilidade histórica sobre isso?
eles têm que receber esses imigrantes? Sim ou não? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, tá? Mas fato é que a Alemanha achou que tinha sim essa responsabilidade histórica e recebeu 800 mil refugiados. A popularidade foi lá para baixo. Enquanto alguns países, como Hungria, Polônia, Itália, representam hoje a ascensão de uma extrema-direita no continente europeu, que combate fortemente a entrada de tanto migrantes como refugiados de maneira geral, tá? Então a Europa hoje ela está nesse dilema. Até que ponto vale a pena aceitar esses refugiados ou não? Os refugiados hoje, eles têm duas portas de entrada, tinham mais. O Mediterrâneo, e aí pega países como Espanha e Itália, são as principais portas de entrada. A Itália, com o Giuseppe Conte, combateu fortemente a entrada desses refugiados. E, por parte mais da região do Oriente, do continente, a Grécia e a Turquia são as duas portas de entrada. E olha a importância geopolítica que eles têm. Por quê? Porque se Grécia e Turquia falarem assim, olha, vou abrir a porta e deixar entrar todos os refugiados, isso causa um problema ainda mais grave no continente europeu. E o pior é que Turquia e Grécia estão ficando cada vez mais pé da vida. A Turquia, por não receber o apoio que deveria, segundo o Erdogan, que é o líder turco hoje, do continente europeu, e a Grécia, por alegar que já faz parte da União Europeia, ao contrário da Turquia, e que tem que arcar com um monte de refugiado e não pode deixar esses caras entrarem. Só que a Grécia é um país que está afundado em dívida, isso a gente sabe há quanto tempo, percebe? Então existe um debate muito sério aí, até que ponto vale a pena e como que a gente vai conseguir receber esses refugiados. Hoje, o espaço Schengen está sim em crise. Esse espaço de livre circulação de pessoas está em crise no continente europeu. Belezinha, galera? Deu para entender toda essa migração nos países desenvolvidos? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou buscar responder para vocês. No mais, compartilha esse vídeo, deixa seu like, que isso ajuda bastante o canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.